Simplesmente, a velhice não me matará, até ele chegar. E eu creio nisto, eu quero dizer isto. Eu nunca disse isso antes, mas de acordo com a Escritura, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos atrás no Rio, lá embaixo, ou melhor, em 1933, o que ele disse, tudo aconteceu, exatamente. Talvez eu não faça isto, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Está vendo aqui? Talvez eu não faça isto, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo modo a mensagem será precursora. A mensagem será precursora, precursará. Precursor da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso de todas as maneiras. E eu sei que acontecerá. A mensagem seguirá. A mensagem seguirá. Então a mensagem mensageira é uma coisa só. Então a mensagem está aqui no tempo, vai estar aqui também no tempo da segunda vinda dele. Esteve no tempo da manifestação do Filho do Homem, Deus em carne humana. O último sinal já aconteceu, Deus já se manifestou em carne humana com o Filho do Homem. E também a mensagem estará aqui quando ele voltar. E ele, irmão, também ressuscitará junto com todos os eleitos, né? Porque a ressurreição começará com a última era da Odisseia, ressuscitará primeiro. Depois os outros irmãos ressuscitarão. E todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Todos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então nós vemos que a mensagem e o mensageiro são um. Então o Mombrano nunca ensinou tal coisa, não é mesmo? Que ele estaria vivo aqui no tempo da vinda de Cristo. Não foi ensinamento, foi um desejo que ele tinha de estar aqui vivo, de ver isso, né? Mas não é isso. Então as pessoas interpretam, usam a mensagem para interpretar as coisas. Igual quando eles falam que o Mombrano ensinou que quando a figueira brotasse, né, a geração que vê a figueira brotando, não iria passar sem ver a segunda vinda de Jesus Cristo. Não foi isso que o Mombrano ensinou, não é isso que a Bíblia ensina, né? Todas essas coisas, é o que está em Mateus 24, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam 24, 32 ao 35. Da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando vir essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, está próximo, quando acontecer essas coisas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual coisa? Aquelas 3 perguntas que fizeram para Jesus. Que sinal haverá, o que vai acontecer, né? Aí ele falou, ele explicou ali, falou, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso está na mensagem, suas infalíveis palavras de promessa. Agora aquilo era quando ele ainda estava na cidade, no templo, e estando assentado no monte, ele havia saído do templo e subiu ao topo do monte, no Monte das Oliveiras, assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A mensagem foi pregada em 20 de janeiro de 64. Um ano depois dos selos, né? Eles lhe fizeram 3 perguntas e ele respondeu, como eles lhe perguntaram. 3 perguntas, vem. Primeiro, quando chegará o tempo, quando não haverá pedra sobre pedra? E qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas e ele respondeu 3 perguntas. Grandes estudiosos hoje colocam aquela primeira pergunta, quando ele disse, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eles deixam aquilo para uma data futura, na vinda do Senhor, no fim do mundo. Aquilo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o soldado romano, o grande general Tito e seu grupo saíram ali, o grande general de Roma, sitiou os muros, como Jesus lhes havia predito. Quando vir Jerusalém cercada e deserto, então aquele que estiver no campo não volte à cidade. Agora, que bem faria isto?
E algumas pessoas tentam suportar sua doutrina sobre aquilo que as pessoas continuam vivendo nas horas do sábado, guardando o sábado quando eles vêm. Bem, se a vida é universal, você não poderia estar guardando o sábado, pois de um lado é sábado, é o sábado, e o dia seguinte é um dia após o sábado. Bem, então não é. O guardar o sábado era para o povo do deserto, não para a igreja universal. Vem, e todas essas diferentes coisas, eles tomam aquelas escrituras sem terem o Espírito Santo para dividi-las corretamente e mostrar o que são. Precisa do Espírito Santo, de um profeta para revelar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora a mensagem está revelada, a mensagem veio, se nós cremos na mensagem. Agora a Bíblia precisa de um profeta, e Deus enviou um profeta. Não falei coisa alguma sem revelar meus segredos aos servos profetas. Então Mombrana é esse profeta, que Deus vem revelar os mistérios da Bíblia Sagrada. Agora temos aqui a Bíblia revelada, a mensagem é a Bíblia revelada para nós. Agora tentar ensinar algo usando a Bíblia somente, a Bíblia é só um profeta para revelar a palavra de Deus. E a mensagem é a Bíblia revelada, a palavra de Deus revelada. Mas aqui está o que Jesus estava falando na minha mais humilde opinião. Foi o que ele disse, que essa geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar, veio, ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave, e traz seus ramos, você diz o verão está se aproximando. Dessa forma, vejam, quando vocês veem todas essas coisas, sabeis a hora, quando vocês virem todas essas três perguntas cumpridas. Três perguntas. Então a vinda de Cristo não estava incluído aqui. Quando toda a geração que vê a figueira brotar não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Essas coisas, a vinda não está incluído no meio dessas coisas que deveriam acontecer na geração que visse a figueira brotando. A geração dura 40 anos. Então se a figueira brotou, Israel é a figueira, e brotou em 48, a geração durou até 1988, 40 anos. Então essa geração não passará sem ver essas coisas acontecendo. A segunda vinda não está incluída nessas coisas. Sabeis a hora quando vocês virem todas essas três perguntas cumpridas. O tempo está à porta. Aquela geração que vira a figueira, e a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que essas coisas sejam cumpridas. E amigos cristãos, nesta noite, nessa grande visitação das Escrituras, que as pessoas pensam que é hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria, tudo o que ele disse aqui é cumprido. Tudo, as três coisas estavam cumpridas ali, até o último sinal, todos os sinais foram cumpridos, não resta mais nada, só a vinda de Jesus Cristo. Então ali, nessa mensagem aqui, em 64, uma falando que tudo já estava cumprido, as três coisas ali já estavam cumprido ali, tudo se cumpriu. Essas coisas que estavam ali para a geração ver, a geração que visse a figueira brotar, não passaria se essas coisas acontecessem. Tudo aconteceu. E a vinda de Cristo não está incluído ali. Estamos agora vivendo para ver a própria, tudo o que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Está vendo? A coisa seguinte é a sua vinda. Então a vinda não estava incluído ali. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez, por volta de 2.000 anos e 2.500 anos, desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aqui, a geração, e a Bíblia, uma geração dividida em 40 anos, do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos, nesse período de tempo ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda, né? Então a vinda está próxima, irmãos. Mas ainda não se cumpriu a vinda. Bem, e outra coisa, cada 2.000 anos algo tem acontecido na terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2.000 anos o mundo foi destruído com água. No segundo 2.000 anos Cristo vem. E este é o ano de 1964. Eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora você vê que está às portas, irmão. Cristo está para voltar. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Ele não está dizendo que cumpriu a vinda. Isso é uma heresia que o povo ensina, mas não como Mombrana ensina. As pessoas torcem a palavra e ensinam essas tonterias. E esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então isso é a razão nesta noite pela qual eu tento colocar as pessoas para ficarem exatamente na palavra prometida, exatamente o que a palavra diz.
permanecer exatamente com aquilo. Por exemplo, com assim diz o Senhor. Vamos permanecer com assim diz o Senhor. Isso que é o caminho para nós. Permanecer com assim diz o Senhor. Também no sétimo selo também, o Umbrando nos explica isso também, no sétimo selo. No parágrafo 190 do sétimo selo, 190, o Umbrando também nos fala algo sobre isso. 190. 195 em diante, 195 em diante. Agora, na obra completa, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido dados, selados, e sabemos e entendemos que o sétimo selo não será dado a conhecer ao público. Na hora de sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta quanto seria o sinal de sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e lhes falou de Israel estando de novo em seu país, no versículo 31, porém logo se foi as parábolas dizendo, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas, Mateus 24, 32 e 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Porém, notaram que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo, da vinda? Ele não está ali incluído, irmão. Não fala nada. E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também omitiu também o sétimo selo. A vinda ainda não se cumpriu. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não tem chegado para que se desse a conhecer esse mistério. Temos chegado até aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva, ou o que chegar a suceder nesse tempo. Então, até que chegue esse tempo, oremos todos. Vivamos vidas justas e cristãs, vivendo na expectativa de sua vinda, na expectativa que ele vai vir, está chegando. Se esta fita chegar às mãos de certas pessoas em alguns lugares, não trate vocês de formarem algum ismo com isto. A única coisa que devem fazer é continuarem servindo a Deus, porque esse grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Trovejou e ele nos prometeu que seria aberto, porém até esse tempo não tem sido aberto. Então isso será dado a conhecer na vinda de Cristo, quando isso se cumprir. Agora, o que foi a vinda dos anjos ali? Né? O que foi aquela vinda dos anjos ali no Monte Pôr do Sol? Vamos ver aqui o que foi aquela vinda ali no Monte Pôr do Sol. No parágrafo 142 da mensagem Qual é a atração sobre a montanha? 142, Umbrando nos fala: e outro dia ali de pé, virei a foto para a direita, e ali está Jesus, como ele estava na 7 era da igreja, com a cabeleira branca, mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o supremo juiz de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. E haverá luz do tempo do entardecer. Ó, tudo isto, o que era isto? O que era isto? Era essa confirmação, confirmando a mensagem desta era, confirmando que Deus, que Jesus é Deus, não há outro além dele. 147 também, o Umbrando nos fala isto. Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando, dando da própria coisa acontecendo, a foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o monte pôr do sol, a luz do pôr do sol. A luz do entardecer veio Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele, como lemos, como falamos em Apocalipse 1. Veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada, não uma outra pessoa, irmãos. O Filho não é uma outra pessoa. É a suprema autoridade, suprema divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua coroa. Os anjos eram a sua coroa, formados ali pelos anjos. Também aqui na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, o Umbrando também nos fala. Eu pensei, talvez essa voz queria dizer para virar lá para a direita. E quando virei, vocês veem o que é a cabeça de Cristo de Hoffman, aos 33 anos. Aqui veja sua barba escura,
suas faces, seus olhos, seu nariz e tudo mais. Veja, a parte de seu cabelo aparecendo aqui, e ele está de peruca, com essa peruca branca, de anjos, para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é verdade. Ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus e nada menos que Deus. Essa é quer dizer, a nuvem de anjo. Ele é Deus expressado em uma forma humana, chamado Filho de Deus. Chamado Filho de Deus, não é o próprio Deus, expressado em forma humana. Expressado em forma humana, chamado Filho de Deus. O que o Filho foi a máscara. E se isso não faz nossa mensagem exatamente certa, identificada pela Escritura, identificada em serviço, identificada por sua presença, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, esses 7 selos são a verdade, irmãos. Pode discordar deles, irmãos, mas apenas sente e estude de coração aberto uma vez. Apenas deixe que o Espírito Santo o introduza. Né? O introduza. E assim por diante. Então é para vindicar, mostrar que Jesus é a suprema autoridade, suprema divindade. Suprema divindade. Nesta era, Jesus mudou a forma dele. Né? De filho de Deus para filho do homem. Nesse entremeio. 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas essas coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar, provando sua palavra. 2:2:1. Acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era da Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que ele mesmo, filho do homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: filho do homem, um profeta, o filho de Deus, o Espírito, o filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus. Filho do Homem, revelar-se-á de modo diferente. Agora o que faz isto? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4. E nesse dia eu vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias, que ele prometeu: no entardecer haverá luz, não decorrer o dia obscuro haverá luz, será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Ó, que coisa! Tenho vontade de cantar um cântico. Haverá luz no entardecer. O Filho do Homem se manifestando nessa última era, outra vez. Não Filho de Deus. Filho do Homem, mas a pessoa não pode crer nisso. E ainda diz que tem o Espírito Santo. Diz que tem ainda um novo nascimento. E negam que nessa era foi Filho do Homem. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, o mesmo poder, a mesma plenitude, só mudou a carne humana. Lá foi a carne humana do próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. E nesta era usou a carne humana de um profeta. Mas é o mesmo poder, mesmo Filho do Homem, mesmo ser Filho do Homem. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através da justificação, santificação, todas essas coisas aqui. Mas o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa do que espada de 2 gumes. E discerne os pensamentos que estão no coração. Por isso que havia o discernimento, que a palavra estava em carne humana. Em carne humana, nessa era outra vez. Discernindo os corações, os pensamentos das pessoas. O Filho do Homem, novamente, entre o seu povo. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja, isso da mesma forma quando ele teve aqui no princípio a coluna de fogo, que foi provando que ele é Hebreus 3:8, diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Era Cristo, que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem foi Cristo, quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso?
no Novo Testamento, então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia. Está vendo? Muito bem. Então, o Filho do Homem novamente nessa última era, outra vez. Nessa era foi novamente o Filho do Homem, Deus em carne humana. Né? Mas pessoas não creem nisto, e a evidência do Espírito Santo é crer na palavra de Deus, mas eles não creem. Não creem. Qual é a evidência? Pergunta e resposta número 2. Pergunta número 38, no parágrafo 212. Qual é a evidência que verdadeiramente uma pessoa esteja cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência? Todos dizem que tem o Espírito Santo. É um engano completo. Né? Só todos dizendo que tem o Espírito Santo, pregando a mensagem, entre aspas, não é a mensagem, é uma interpretação, um dogma deles. Vamos ver aqui qual é a evidência do Espírito Santo. João 14, 26, ele disse: quando vier o Espírito Santo, vem, ele vos ensinará coisas que virão, vem, e ele é o aperfeiçoador, aperfeiçoará o manufaturado pelo homem, não o fará. E ele é a palavra. Quando ele vier, o Espírito Santo se identificará em você com a Escritura, com a mensagem. E esse é o verdadeiro sinal de que em ti está o Espírito Santo, porque ele é a palavra. Quando você dá amém, recebe a palavra, prega a palavra, vive a palavra, dá testemunho que o Filho do Homem se manifestou nessa era, mas o povo nega isto. Agora veja, e o falar em línguas apenas quero perguntar-lhes isso. Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo, que faria ele? E se você falasse em línguas, saltasse de um lado a outro, gritasse tudo mais, e então viesse a palavra, e eu te dissesse do batismo, pelas Escrituras, se provasse, como sendo feito, que o batismo usando o título de Pai, Filho e Espírito Santo, é absolutamente um mal entendido na Escritura. Nunca jamais ninguém foi batizado dessa forma. E você segue adiante e de todas as maneiras persiste com ela. Poderias me dizer que o Espírito Santo em ti faria uma coisa dessa? Como pode ele negar sua própria palavra? Quando te mostro que está suposto acontecer nesse dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele todas essas coisas que tem sido agora, e logo vês a ele descer e identificá-lo, e continuas agarrado a uma denominação, e diz que estás nascido de novo. Pode você fazer sentido disto? Eles dizem que Deus é Espírito Santo, mas nega que o Filho do Homem se manifestou, não consegue crer nisto, e ainda dizem que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo. Uma banda falando que não tem como, meu irmão. Como pode você negar isso aqui? E outros vêm e falam que Jesus já voltou. Nós lemos tanta mensagem falando que não foi a segunda vinda, foi a manifestação do Filho do Homem, foi o último sinal, desde a carne humana, antes da vinda. E mesmo assim eles não creem, estão agarrados, é como está aqui, né? Quando te mostro o que está suposto acontecer nesse dia, como o Filho do Homem está para manifestar-se, e que fará ele, e todas essas coisas que tem sido agora, e logo vês a ele descer, né? Deus descia ali no culto, no irmão Branco, e identificava, discernia os corações das pessoas. O irmão Branco ficava até de costas para a audiência, e Deus se identificava ali, discernia o coração, para mostrar que era o mesmo quadro de Sodoma. Deus de carne humana, Elohim novamente, em plenitude entre nós. Mesmo assim, e logo fez a ele descer, identificá-lo, e continuas agarrado a uma denominação, e diz que estás nascido de novo. Pode você fazer sentido disso? Uma banda fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Quando o grupo que crê em mim, vocês que creem em mim, vocês tomaram um homem como seu líder, esperar que ele confirme a palavra, vocês estão mortos quando vocês esperar que ele confirme a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem confirma a palavra, e já confirmou que Mombrana é o profeta da era, que o Filho do Homem se manifestou nessa última era. Não precisamos que ninguém confirme nada da mensagem para nós. Está confirmado com sinais e maravilhas, até a ciência provou isso para nós. Nós não precisamos mais de ninguém para provar para nós que isso aqui é verdade. Uma Mombrana fala algo, a noiva diz amém. Ela não espera nenhum homem confirmar aquilo, não. A noiva não está sendo guiada por homens, guiada pelo Espírito Santo através do seu profeta. Do seu profeta. E vem esses homens mentindo e dizendo que eles são o guia. São o quinto de Efésio. É um falso quinto de Efésio, irmão. Eles fizeram uma personificação disso. O verdadeiro quinto de Efésio vai ensinar o povo a não confiar em homem, neles mesmos, confiar no que Mombrana ensinou. Esse é o verdadeiro quinto de Efésios. O verdadeiro quinto de Efésios é isso aí. Irmãos, então,
Creio que isto é suficiente. Talvez numa outra oportunidade nós poderemos vir com outras mensagens, mas creio que isso já é suficiente, né? Já é suficiente para mostrar para nós que isso tudo é heresia, né? Falando que o Cordeiro pegou o livro. O Cordeiro só pega o livro quando acaba a misericórdia, quando acaba a intercessão. Só ali que o Cordeiro toma o livro. Então nós temos visto aqui que isso é heresia. Isso tudo que ele tem ensinado aí, tanto o primeiro grupo que fala que ele pegou o livro e continua a misericórdia, quanto esse grupo que diz que foi o pai que desceu e não o filho, tudo, porque é um só, é a mesma pessoa. E também essa heresia que diz que acabou a misericórdia, Cristo já voltou, isso tudo é heresia. Nós já aprovamos aqui pela mensagem, né? Então esses grupos são apenas personificadores, né? Estão personificando o que o profeta dessa era tem ensinado. Que Deus possa mostrar para você a verdadeira mensagem, que as pessoas possam abandonar esses homens, essa liderança humana e ir para o que o Mombrana ensina. O que o Mombrana ensina. Porque a Bíblia diz bem claro, maldito o homem que confia no homem. E o Mombrana foi Deus nele, né? Foi Deus descendo em plenitude nesta era, né? Então essas pessoas vão para um lado, para o outro, cai para um lado, para o extremo, cai para o outro extremo, aumenta, diminui, né? Fica aquém, vai além, mas a noiva segue no centro da palavra. E é tempo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo isso, né? Está batendo, né? Está preparando essa igreja. Porque conversão quer dizer isso, né? Quer dizer pedra, né? Mas se a pedra não tiver ninguém para bater ali e formar essa igreja, então o Espírito Santo está nessa era fazendo isso, formando isso, batendo. A pessoa acha às vezes que a gente é muito duro, muito rude, mas os profetas eram rude, né? A verdade é realmente assim. Tem que falar a verdade. Então não adianta fazer política, agradar um, agradar outro. Não é isso. É anunciar a verdade. E os eleitos ouvirão a verdade e crerão na verdade. Porque o único objetivo da noiva de Cristo é isso, é anunciar a verdade, né? Porque os eleitos, onde houver o corpo morto, a carne fresca, a mensagem verdadeira, ali ajuntarão as águias. Não importa quem esteja pregando, né? Porque eles estão interessados na palavra, não na pessoa que está pregando, é na palavra, na verdade de Deus. E ali juntarão as águias, vão se reunir ali na carne fresca, na mensagem verdadeira. E é isso que nós estamos tentando fazer, transmitir a mensagem verdadeira do Mombrana para as pessoas. E nós lemos aqui várias mensagens mostrando, provando isso para vocês, né? Que o livro ainda não foi tomado, não foi tomado. E isso é claro aqui na mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, no parágrafo 12, pregado em 64, né? Um ano depois, Mombrana falando, assim nós estamos tentando conseguir que toda alma seja salva, de modo que Jesus possa vir. E ele não pode vir até que aquela última alma tenha um nome no livro da vida, que foi posto ali antes da fundação do mundo. Quando esse nome for chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de volta, redimir é trazer de volta. E quando ele trouxer a última alma para dentro, ele está sentado à destra de Deus esta noite, fazendo seu trabalho de mediador. E quando aquela última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus antes da fundação do mundo, quando aquela última alma for salva, isso encerra o livro. Então o Cordeiro sai, toma o livro da destra daquele que se senta no trono.